Esse é o Encontra Fluxo, um lugar de troca entre pessoas que contam a sua própria história, que inspiram por suas vivências e que imprimem coragem a cada escolha feita diariamente. Eu sou Geice Araújo, psicóloga da existência, pesquisadora da mente e curiosa por natureza. Senta, pega um café e vem se encontrar com ideias, insights e universos diferentes. É um prazer ter você aqui com a gente. Espero que tenhamos um bom encontro. Hoje, o nosso encontro é com Ilse Adachi e Tarsila Nakal. Essas duas mulheres incríveis que não têm medo de desafio, que já vivenciaram guerras, ultramaratonas, Ironman, que os hobbies fazem com que elas tenham uma vida extremamente interessante e muita história para contar. Nessa conversa, a gente falou sobre a experiência de Ilse vivenciando uma missão de guerra no Afeganistão, a experiência de Tarsila colocando o corpo à prova em ultramaratona, em Ironman, e também enfrentando preconceitos sendo uma mulher em um campo da medicina extremamente machista. Enquanto eu estava refletindo sobre esse episódio e tudo que a gente conversou, me recordei de um texto da jornalista e escritora Marina Colasanti, essa mulher incrível, de sensibilidade ímpar, super habilidosa com as palavras, que construiu a sua carreira com crônicas, poesias e muitas publicações. Ela que nos deixou agora recentemente em janeiro de 2025, morava no Rio de Janeiro, mas as suas obras e talentos seguem com a gente, capturados na nossa memória e no nosso corpo. O nome desse texto é Eu Sei, Mas Não Devia. E Marina fala o seguinte: a gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja número para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir o telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e do que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez vai pagar mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e ao cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam à luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá.
Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito, porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que de tanto se acostumar, se perde de si mesma. Espero que esse encontro te mostre em ato o que é o não se acostumar. E o Tarsila, para mim, trazem tremenda inspiração sobre como viver diferente, como não se acostumar com o dado, como construir uma vida não óbvia. Com vocês, Ilse Adachi, Tarsila Nakal. Bom encontro! Sair da zona de conforto é, na maior parte das vezes, desconfortável. A familiaridade que vem com o que conhecemos é a força maior na continuidade do que faz e de como se faz. Às vezes, decidimos continuar com o que nos é familiar, no que estamos acostumadas, mesmo isso não sendo mais tão confortável assim. Pois mudar exige energia e coragem de encontrar o desconhecido. Se inquietar com o que está dado e buscar explorar o diferente, ao mesmo tempo que demanda um tanto de nós, nos recompensa com grandes histórias para contar, motivos para a gente se orgulhar e aprendizados para a gente compartilhar. Do Nordeste ao Afeganistão, como mulher e médica que explora a vida e suas possibilidades como quem tem sede e encontra água em meio ao deserto. E o Siadashi nos convida a caminhar junto com ela. Com sua resiliência, coragem e determinação, Tarsila Nakal nos encontra hoje para partilhar sobre a sua experiência colocando o corpo à prova em uma ultramaratona. E questiona também as estruturas, sendo mulher e médica ortopedista, em meio a um campo tomado por machismos e preconceitos. É com muito prazer que eu convido essas duas mulheres incríveis com histórias super inspiradoras para conversar com a gente hoje no Encontra Fluxo. Ilse, Tarsila, sejam bem-vindas. Olá, A gente obrigada. que agradece o convite. Eu já fiquei Oba! emocionada com essa introdução. Tá sensível. Gente do céu. Toda vez que eu paro para escrever sobre os episódios e sobre as pessoas que eu vou encontrar, né, eu tento pensar nesse tema que a gente vai levar o episódio e nas pessoas que estão vindo para esse encontro. E quando eu penso em vocês, eu penso exatamente nessas palavras que eu coloquei nessa introdução. Eu penso em resiliência, eu penso em determinação, eu penso em coragem, eu penso em força, né? E vocês duas trazem muito isso para mim. E é realmente uma honra fazer parte da vida de vocês e ter vocês como parte da minha vida. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com a história de que a gente vai contar aqui hoje. E eu queria saber como é que vocês chegam? Como é que vocês chegam hoje? Olha, eu chego cansada, cansada da semana, mas ao mesmo tempo animada, lisonjeada com as suas palavras e feliz pelo convite. A recíproca é verdadeira, a admiração é mútua. Oh, maravilhosa. E cansaço parece que está sendo a palavra, né, que eu ouço, as mulheres que eu ouço ultimamente está trazendo isso, né, cansaço. E aí isso abre já uma grande discussão sobre a forma como a gente está vivendo, o sistema que a gente está inserido, esse ritmo de vida que traz esse cansaço e essa exaustão que se manifesta de tantos modos, Com né? certeza. Tarsila, como é que você chega hoje? E eu chego, acho que empolgada. Acho que nem tanto cansada, mas empolgada. Eu acho que está acontecendo muita coisa, assim, muito movimento ultimamente. Ontem a gente fez um evento, algumas semanas eu também participei de uma entrevista, então acho que, não sei, acho que isso está significando alguma coisa aí na nossa vida profissional. Mas eu Uhum. estou muito agradecida também pelo convite. A gente admira muito você, o seu trabalho,
E é isso, somos mulheres incríveis, né? Somos incríveis. E para as pessoas que estão ouvindo a gente, eu queria que vocês contassem um pouco sobre a história de vocês. Me conta aí, de onde vocês vêm, o que que fez vocês chegarem aonde vocês estão hoje. Me contem. Essa é uma pergunta profunda, né? Eu vou tentar resumir. Eu sou mestiça, eu sou filha de um pai nordestino e de uma mãe que é descendente de japoneses. A minha mãe não nasceu no Japão, nasceu em Belém do Pará. Vivi a minha vida inteira no Nordeste, fiz faculdade em Campina Grande, vim para São Paulo, tem mais de 15 anos fazer residência. Eu sou médica, né? Vim fazer residência em anestesia e acabei ficando por aqui. É, eu não gosto de me definir contando a minha história através da minha profissão. O que eu poderia dizer é que eu sou uma pessoa que não gosta do monótono. Então, ao longo da minha trajetória, eu venho aprontando várias coisas em várias áreas diferentes. E São Paulo me trouxe a melhor coisa da minha vida, né? Que foi conhecer essa japonesa aqui. Oh. Maravilhosa. Eu sou paulistana mesmo, ascendência japonesa. Eu cresci, nasci aqui em São Paulo. Acho que não tem muita emoção, assim. Até realmente depois da faculdade, eu acho, né? Eu me formei também, eu sou médica, eu fiz ortopedia, e aí depois eu fui fazendo outras coisas que acho que eu fui me identificando mais. Então, hoje em dia eu atuo com acupuntura, ortopedia, essa parte mais de medicina integrativa, adoro esporte, e não sei, é um resumão mesmo. Acho que tem muita coisinha aí no meio, né? Que eu acho que a gente vai Ou destrinchando. Tem muita coisa, gente. E assim, antes da gente começar, essa conversa, eu eu gosto muito de elevar as pessoas que eu admiro, né? Especialmente as pessoas que eu admiro, não só, mas especialmente. E a gente tava falando, eu falei, gente, vamos conversar sobre tudo isso que vocês são, porque vocês não são só médicas, e por trás da profissional médica existem pessoas, existe uma pessoa que tem muitas vidas ali, né? A gente está vivendo essa vida, essa existência, mas se a gente olhar com cuidado, talvez a gente veja várias vidas dentro de uma vida só. E Ilse saiu do Nordeste, foi para São Paulo e foi também para o Afeganistão, trabalhar lá como médica. Além disso, ela é sommelier de cerveja e a gente vai falar sobre isso. Tarsila, ela fala assim: ah, não tem muita coisa. Peraí, deixa eu falar então, já que ela não tá falando. Tarsila coloca o corpo à prova, foi fazer uma ultramaratona, ela adora esporte, ela é tatuadora nas horas vagas, Hum. ela faz pole dance. É uma mulher incrível e as duas cozinham maravilhosamente bem. Sei por experiência pessoal, fui muito bem recebida quando fui visitá-las em São Paulo. E quando eu falo sobre isso e elas ouvindo, né? E aí eu queria que vocês compartilhassem como é que é ouvir isso também. Quando a gente começa a colocar luz, talvez em partes da nossa história que a gente não, geralmente não escolhe trazer para a conversa. E são histórias e momentos da nossa existência que nos singularizam, né? Nos deixam, nos fazem ser quem nós somos. Histórias extremamente interessantes e diferentes. Então, esse episódio a gente vai falar que é como é que a gente está construindo uma vida não óbvia. E também sobre os desafios de construir uma vida não óbvia, porque a vida de vocês não é nada óbvia, né? Nada. Então, como é para vocês ouvir isso, assim? Todas essas Eu, diferenças, essas coisas diferentes que vocês fazem, às vezes vocês não falam sobre. eu gosto de ouvir, assim, porque a gente não se enaltece, né? E quando vem de uma outra pessoa, eu falo, caraca, mas realmente eu sou isso, né? Então, para mim é muito bom, eu me sinto bem, porque realmente eu me sinto mais valorizada, né? E não sei. acho que talvez faça parte da nossa cultura, né? A gente
soa como se fosse uma soberba a gente poder se autoelogiar. Uhum. Então, eu não sei se a gente faz isso de forma consciente ou inconsciente, mas é o que você falou, né? Talvez a gente não fale tanto sobre as nossas conquistas. É mais fácil você reclamar do que não tem. Então, quando eu escuto, é gostoso, né? Porque você acaba tendo orgulho da sua história e de quem você é. E é super necessário você se amar e sentir orgulho de quem você é. E não foi uma coisa que a gente falou para você que a gente é você é uma percepção sua também, né? Então, o que você acha da gente é muito importante, né? A visão do outro, né? Porque não é a gente que está falando que a gente é tudo isso. Você que trouxe essa sua percepção, né, do que a gente é. Mas além da visão do outro, é você concordar com essa visão positiva do outro em Sim, relação a você, né? Então, às vezes eu esqueço que eu já fiz tudo isso, mas quando você toca nesse assunto e eu relembro, eu falo, caraca, realmente, né? Eu conheço, sei lá, não conheço ninguém que tenha atravessado o planeta e tenha ido lá para as montanhas do Afeganistão, mas eu fui. E realmente eu não falo muito sobre isso, talvez eu devesse falar, falar mais. Mas faz parte, sim, da minha história e eu tenho orgulho disso. E é interessante porque, e falo isso também da minha própria experiência enquanto mulher, enquanto profissional também, como que é importante ter pessoas do nosso lado que possam apontar e jogar luz nessas situações, qualidades, tudo que a gente já fez na nossa vida e que às vezes a gente não olha para isso, não enaltece, né? E isso faz parte da nossa história e também pode ser motivo de orgulho, especialmente naqueles momentos que a gente está se duvidando da nossa própria capacidade, achando que, né, falta mais do que existe. Então, dependendo da nossa lente, de onde a gente foca, ter esses lembretes é extremamente importante para mim, né? E tenho a sorte de ter pessoas ao meu redor que me lembram quando eu esqueço do que eu já fiz, né? E do que eu trago para o mundo. Então, se posso ser esse lembrete para vocês, fico muito feliz nesse momento. E bom, e também eu acho que serve muito para encorajar outras mulheres. Às vezes o que a gente precisa é entender que tem uma pessoa que chegou ali e a gente se conecta com essa pessoa de alguma forma e automaticamente a gente pensa, poxa, eu também posso chegar ali. Então, e isso é importante, né? A gente servir de exemplo para outras pessoas. Total. Total. E aí, Ilse, queria te ouvir um pouco sobre essa aventura que Ah, você teve, que você não fala tanto sobre, que foi ir ao Afeganistão. Então, me conta, o que que te levou ao Afeganistão e como foi para você estar lá, né, como mulher, como profissional, como pessoa? eu acho que não existe essa resposta assim, o que é que me levou a ir para lá? Não existe uma resposta objetiva para isso. Quando eu comecei a fazer parte dos Médicos Sem Fronteiras, sempre foi uma ideia minha participar de uma missão em algum contexto desse tipo, de conflito, de guerra. E quando eu recebi o convite, eu não pestanejei. Eu primeiro aceitei, depois comuniquei à minha família, às pessoas que estavam ali próximas a mim. Minha família ficou super preocupada. Eu falei, ó, eu só estou dando a informação. Ela, assim, minha decisão ela é irrevogável. Eu não vou voltar atrás. Eu vou. E ser mulher naquele contexto, eu não sei, é igual você pegar um carro em alta velocidade e se chocar contra o muro, assim, não tem tempo de reação, não tem uma explicação para o que acontece ali. É você se deparar com um contexto completamente diferente do seu, mas que te joga num lugar de reflexão muito profundo e que te faz se sentir grata por você poder ter uma vida diferente daquela, poder ter uma vida diferente daquela e capaz de ir até lá ajudar aquelas pessoas. Eu voltei assim, eu já era uma pessoa grata pelo que eu tenho aqui, eu acho que eu voltei mais grata ainda. E todas as vezes que eu penso em reclamar de alguma coisa, eu lembro das situações que eu vivenciei lá. E assim, eu me dou o direito de reclamar, lógico, mas assim, por 5 minutos. Acho que é Uhum. basicamente.
Acho que a experiência mais transformadora é essa, é você é, se colocar no lugar do outro, entender o seu lugar e ser grata pela vida que você tem. Uhum. E quando foi que você foi para lá? Qual foi o ano? 2016, acho que foi. 2016. Quanto tempo você passou lá, Ilse? Foram 5 semanas. 5 semanas, né? Então, o que você tá contando e o que eu ouço é algo em você já tinha decidido em algum momento que queria fazer parte dessa missão, talvez pelo desafio de estar ali para ajudar as pessoas e se colocar nessa zona de desconforto para você, né? Porque exige muita coragem para a gente sair do lugar que a gente está para se expor a uma situação de tanta vulnerabilidade e de risco de vida também para você, né, enquanto pessoa. E aí eu chegar lá e eu se dar conta da situação que estava acontecendo, quanto que esse contraste talvez te trouxe esse senso de gratidão mesmo e de enxergar e agradecer pelo que você vive e tem, né, aqui no Brasil quando você retornou. Isso te mudou? Você acha que te mudou enquanto pessoa e profissional? Eu não acho, não, tenho certeza. Uhum. Muda, é uma experiência transformadora mesmo. É mais do que palavras possam explicar. Uhum, Esse sentimento de você se sentir grata pelo que você tem, eu desejo isso a todo mundo. Eu falo muito para a Tarcília, acho que todo mundo deveria passar por uma experiência semelhante a essa. Primeiro porque você se dá a devida desimportância, né? Assim, o mundo realmente ele não gira em torno do seu umbigo, do seu problema corriqueiro do dia a dia. Tem outras questões muito maiores. Não estou querendo dizer que você não deve sofrer pelo seu problema corriqueiro, mas assim, não remoer tanto, sabe? uhum, Não, eu acredito que eu reclamo menos. uhum, uhum. E se você pensasse assim, nos seus maiores medos antes de ir para lá, esses medos, eles foram os mesmos que você encontrou quando você chegou lá? Engraçado que esse sentimento de medo, eu não sentia esse sentimento. Eu não tinha medo. Mas tem pontos específicos que você se depara com a possibilidade desse medo aparecer. Então, por exemplo, quando a gente vai para um contexto desse, eles pedem para você escrever uma carta que funciona como prova de vida. E só você tem essa informação, você escreve no seu punho essa informação e você sela no envelope. E esse envelope, ele fica na sede do escritório que te enviou para essa missão. E quando você está ali escrevendo, e você se dá conta de que se algo acontecer com você, por exemplo, um sequestro, e as pessoas precisam ter certeza que é você que está ali nas mãos do sequestrador, eles vão pedir essa prova de vida. Aí você fala, caraca, e isso te depara com uma realidade que você nunca imaginou existir. Então, essas situações pontuais e específicas te confrontam com o medo. Mas aí você vence essa etapa e vai, porque vai aparecer outra coisa lá na frente que vai te jogar contra esse muro de novo. E lá eu lembro que teve um bombardeio, foi a 2 quilômetros para um bombardeio, eu acho que é perto, né? E Ou você é do lado, né? e você sentir assim o chão tremer e a estrutura onde você está dormindo tremer e de repente o seu celular tocar com as pessoas informando, oh, aconteceu um bombardeio, tal, sim, mas ninguém foi afetado, tá tudo bem. E você receber um treinamento para se esconder, não se esconder, mas para fugir para o bunker, e você saber a rota, tudo isso é um pouco estressante e te confronta com esse medo. Mas a rotina do dia a dia é tão puxada, é tão corrida, que você joga isso para um lugar da sua cabeça que ele não fica voltando na sua mente, sabe? Uhum, uhum. Então, apesar do medo, o medo não paralisa, né? Então, você entra num Não. modo de sobrevivência ali para poder servir aquela missão. O cérebro não é maravilhoso? É, é incrível demais. Eu fico curiosa, Ilse, como é que era o dia, quando você fala da rotina, assim? Tinha uma rotina e você não tinha muito lugar para o medo ou para pensar sobre outras coisas, ou até para ter dúvidas sobre estar ali. Como é que era a rotina de um dia
por lá? Ó, Tinha num alguma rotina ou não tinha rotina? Existe. Tudo existe rotina, existe protocolo a ser cumprido, você vai funcionando igual um robô, porque você tem que saber como agir para cada situação que pode acontecer ali. Então, um dia normal é acordar, tomar café e ir para o hospital. O alojamento ficava do lado do hospital, então você atravessava um portão e chegava no hospital e já tinha a rotina de procedimentos que iriam acontecer. Era um serviço bem interessante, que era totalmente voltado para a saúde da mulher, porque, como todo mundo sabe, ali é uma situação de segregação de gênero absurda. Então, mesmo que mulheres estejam passando por necessidades médicas, se só houver um médico homem lá, ele não pode atender ela se a família ou se o marido não permitir, porque um homem não pode ver outra mulher sem a burca. Então, a gente tinha a nossa rotina. E existiam as urgências que entravam ao longo dessas 24 horas. Tinham dias mais tranquilos e outros não. E eu, como médica anestesista, estava responsável pelos procedimentos que precisavam de anestesia e também tem a nossa parte de você ensinar o que você sabe às pessoas que estão lá, porque a ideia do projeto é que o projeto em si possa caminhar com as próprias pernas, sem precisar de expatriados lá dando esse suporte. Então, além de tudo, tem essa função de educar também. Incrível, incrível. Multiplicar, né, o conhecimento. Incrível. E quando você voltou, como é que foi voltar para sua vida, sua Como vida foi, normal? Nossa, como foi bom. foi mega estressante, né? Porque ela tinha uma data para voltar, só que essa data foi se prolongando, prorrogando, né? Que ela não conseguia sair de lá. Não tinha helicóptero, sei lá, avião para resgatar, não resgatar, né? Mas para tirar de lá. É, porque para Uau. sair dessa região, tu precisa ter todos os astros alinhados. Então, você precisa ter a aeronave pronta, você precisa ter a permissão, que no caso ali, como os talibãs dominavam aquela região, tudo tinha que ser de comum acordo com todas as partes. Você precisava que o tempo estivesse bom, porque era no meio das montanhas e nem sempre o tempo estava favorável para uma aeronave pousar, porque não existe um aeroporto como a gente conhece, aeroporto aqui. Então, tudo isso foi se prolongando. Tanto que Quebrou também, não tinha? Tinha é, quebrado um helicóptero lá, né? a gente acabou sendo resgatado por uma aeronave de uma outra organização não governamental. E foi para uma outra região e teve que ficar lá um tempo, porque a aeronave também quebrou. Acho que é de uma semana, não foi? É, A volta. essa parte foi um pouco estressante. Foi bastante. Essa parte foi um pouco estressante, não estar lá. Eu só de ouvir, assim, eu fico imaginando, né, o quanto que coloca você numa condição de estresse, porque você tem que estar em alerta e está acontecendo um bombardeio a 2 quilômetros daqui, então isso já deixa o corpo em um estado de estresse constante. Mas o voltar também adicionou esse estresse, né? Então, Tarsila, como é que foi esperar essa moça voltar do Afeganistão, hein? Foi. Nossa, eu tava agoniada, né? Porque a gente esperava, vai voltar tal dia, não vai mais. Então, quando vai, não sabe. E aí toda essa história, toda essa questão, né? E ela falou, nossa, caiu, teve um bombardeio aqui perto, não sei o que. Você fica, caraca, mas como assim? Então foi bem estressante também, não só para ela, mas para quem estava aqui esperando ela voltar, né? Sim. Mas eu evitava dar muitas informações para quem está aqui não ficar estressado. Hum. E como é que era essa troca de informações? Vocês falavam todos os dias? Como é que era Não, um adendo. esse acesso? Um adendo é que a gente não estava junto ainda, né? A gente estava Tava se se conhecendo. conhecendo. Então, assim, quando eu decidi ir, ela ainda não existia, assim, na minha vida para eu compartilhar essa decisão. Tanto que hoje eu posso ir. Não. Ela falou, não, todo mundo tem que passar por essa experiência, mas eu não posso. Porque você Agora é não uma pessoa pode. reclamona, você já é uma pessoa que se sente grata, Não. você já é evoluída, você já aprendeu, Não. entendeu? O que as outras pessoas precisam aprender. Não, a gente conseguia. É uma coisa muito bacana, é que assim, eles sabem que nessas situações, quanto menos estresse a gente que está lá participando tem, melhor. Então, assim.
não pode faltar comida, o quarto onde a gente fica é individual. Você tem que ter assim o mínimo conforto para poder funcionar em todo o resto. Então, eles prezam muito pela comunicação com a família. Então, eu tinha sinal de internet e eu conseguia falar com Tarsila e com a minha família todos os dias, ou por chamada de vídeo, ou via mensagem. Isso não foi um problema. A gente se falava todos os dias. Interessante saber disso. Eu não sabia, né? Assim, tudo que a gente está conversando aqui é muito novo para mim. É, de saber da rotina e também saber, né, que havia essa possibilidade de contato e quanto que esse contato é importante para que você possa funcionar e estar bem emocionalmente dentro do Sim. possível de estar bem emocionalmente nesse contexto, né? E para quem fica, imagino a angústia mesmo de estar nessa espera e é tão incerto, né? A vida ela é incerta, mas quando a gente está numa situação que naturalmente a gente sabe que há perigo, aí não tem como não ficar nessa ansiedade e na angústia, né? Eu imagino Tarsila como ficou nessa espera. Depois- Aí você não quer ficar também, né, amor? Você Ela não... não quer, ela não tá querendo É ficar por isso que nessa ela não espera deixa. agoniada. Eu acho que ela iria com você para não deixar você ir sozinha. Nossa, Talvez. já propus isso, aí minha sogra falou: não. Ela não deixa nem eu, nem ela. É. Tarsila, me conta um pouquinho, porque assim, quando a gente se conheceu, a gente se conheceu foi 2021 que a gente fez aquele evento juntas, ou foi Foi, 2000? né? 21 ou Foi 22? 21, 21 ou 22. Por aí, é. em algum momento dos 20, 2020 e alguma coisa, a gente se conheceu, né, por mediação de um amigo muito querido e fizemos um evento juntas. E ao ouvir a história, né, das duas, falei, gente, preciso, né, me conectar com essas duas mulheres, são duas forças da natureza. E Tarsila, ela correu, ela é atleta, as duas são atletas, as duas inclusive fazem jiu-jitsu. Jiu-jitsu, calma. Aí você não corre, que para quem tá vendo no YouTube, aí você tá fazendo movimentos mostrando, Mas é apontando para Tarsila. As duas fazem jiu-jitsu. Tarsila é corredora. E na época eu já estava, né, no meu movimento de corrida de rua, não tinha feito ainda a minha primeira meia maratona, então eu olhei para ela assim, vi a minha inspiração. Ela e a mãe dela. Aham. Então, e aí eu queria que você compartilhasse com a gente, Tarsila, como é que foi essa decisão de se colocar à prova mesmo, né? Correr uma ultramaratona. Primeiro, conta pra gente o que que é uma ultramaratona e o que que te levou a buscar esse desafio. Então, uma ultramaratona é qualquer corrida que é acima de 42 quilômetros, que é a distância da maratona, né? Então, acima de 42 e 100 e acho que 95 metros, né? Qualquer distância acima disso é uma ultramaratona. No caso, eu corri uma de 60 quilômetros na Argentina, numa região que mescla muitos terrenos, né? Então, tem deserto, tem montanha, então foi bem difícil, mas, mas foi bem legal, bem gostoso. E a decisão da ultramaratona, na verdade, foi uma sequência de acontecimentos na minha vida esportiva, né? Porque eu comecei a correr na faculdade, antes eu não corria, eu só nadava, participava dos treinos, da atlética, de natação, nananã, e aí eu resolvi correr, acho que eu estava no quinto ou sexto ano da faculdade. E aí comecei com algumas provas de rua, de 5 quilômetros, não, tá fácil, vamos de 10, de 10, vamos correr São Silvestre, meia maratona, maratona. E aí eu resolvi, antes da ultramaratona, fazer triatlo. Então, o triatlo entrou na minha vida quando eu estava na residência, uma época super tranquila, né? Que louco. Quase não tinha que trabalhar ou estudar. E aí eu resolvi começar no triatlo e comecei as distâncias menores, fui subindo. E aí eu falei, não, acho que em 2011 eu resolvi fazer um Ironman. Fala as distâncias. Na verdade, em 2011, mas aí eu fiz em 2012, né? Então, a distância do Ironman, 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de bike e 42 de corrida, uma maratona, né? Esse aí de bicicleta de Natal até João Pessoa e depois engatar numa maratona.
Jesus. Assim, né? Assim, eu como meia maratonista já fiquei, nossa, mudou minha vida. Já sou tão forte. Aí vem Tarsila, né, que fala de ultramaratona e de um Ironman, mas vamos lá. Eu fico pensando, Tarsila, quando você falou, ah, foi no momento da residência, que não é uma fase tranquila da vida e resolvi fazer triatlo. E eu imagino, e aí você me confirma se isso é verdade para você, né, que também a atividade física é um modo de lidar com o estresse que acontece na nossa vida. Então, É, para mim, a corrida é uma forma de autorregulação muito potente. Movimento em si me ajuda a lidar com todo o resto da vida que também está em movimento, que está acontecendo. Então, se eu não me exercito, se eu não corro, se eu não faço meus movimentos, dá errado, né? É muita energia e aí eu fico mal-humorada, a ansiedade chega, a concentração cai. Então, assim, preciso de movimento. Eu penso, uhum, para você ter decidido fazer triatlo durante a residência, também teve esse aspecto de te ajudar a lidar com o teve, estresse da residência? teve. Para mim é super também, né? A atividade física, eu desligo de tudo o que está acontecendo de problema ou de coisas negativas e vivo naquele momento mesmo, né? Então, para mim, super teve um papel mesmo de manejo de estresse. Claro que era uma coisa que eu adoro, né? Então, somou essas duas coisas, de ser uma coisa muito prazerosa com manejar o estresse. Então, sim, teve esse papel também durante a residência. E continuando aqui, estava falando do Ironman, né? Então, era o meu objetivo esportivo na minha vida. Nossa, eu quero fazer um Ironman. E aí eu comecei a treinar para isso. Então, eu participei do Ironman em 2012, em Florianópolis. E aí, a partir daí, fui, né, fazendo mais provas, tal. Não fiz um outro Ironman, foi só esse. Mas eu fiz outros meio Irons. Só que eu tive uma lesão. Em 2014, eu tive uma lesão no quadril, que é bem a minha especialidade, subespecialidade na ortopedia. Na época, até o meu chefe que me operou, tal. E aí eu fiz toda a reabilitação. E aí, falei, ah, não, eu quero voltar a fazer alguma coisa mais intensa no esporte. Não voltei para o triatlo. Aí eu resolvi fazer a ultramaratona. Foi depois da cirurgia. Eu vou aliviar aqui, não vou poder fazer um Ironman de Coitado do novo. meu quadril. Não vou fazer o triatlo, vou fazer uma modalidade só. E aí eu comecei a treinar para ultramaratona e era uma época completamente diferente de vida e eu me preparei muito diferente, né? Então eu fiz fortalecimento, eu não fiz com musculação, eu fiz com yoga. Todo o preparo de reabilitação, eu fiz com Rolfing, que é uma técnica também de soltura, de alinhamento corporal. Segui com nutricionista, tudo, então foi bem bonitinho, só que de um jeito que eu nunca tinha feito antes, né? Então eu acabei super bem a ultramaratona, não tive nenhuma lesão. Claro que tive dor do esforço, né? Mas no dia seguinte eu já estava super bem. Então foi bem desafiador nesse sentido, né? De ser além da distância, de ser uma coisa que eu fiz depois de uma cirurgia, né? Então E ela pegou pódio. peguei. Muito obrigada, Ilse, por trazer isso. E ainda, né, mesmo depois de uma lesão, ela ainda pegou pódio. Foi. Fiquei em terceiro lugar na minha categoria. Maravilhosa. E dentro desse processo de treinamento, tanto para o Ironman, né, quanto para a ultramaratona, Tarsila, o que que você viu e como desafio e o que que mudou na sua percepção sobre você ao passar por esses processos? Eu acho que o desafio maior é você conciliar tudo, né? Porque os treinos são muito longos também, eu não só vivo de treino, né? Eu também trabalho. Então, eu tive que conciliar todos os horários, né? Para poder trabalhar e treinar. É, então, isso foi bem desafiador. Mas eu nunca tive um pensamento, nossa, eu não vou conseguir. Eu acho que é uma coisa, quando eu tenho um objetivo, eu tenho um foco tão grande que a minha determinação é maior do que tudo, né? Então, mesmo quando eram os treinos mais longos, mais puxados, eu nunca tive esse pensamento de que eu não vou conseguir, né? Então, eu acho que isso só reforçou essa minha qualidade, né, do foco
caraca, eu sou capaz mesmo, então eu vou atrás que eu vou conseguir. Então, eu acho que foi isso, de reforçar essa minha qualidade, de saber que eu tenho essa força mesmo, né? Uhum. Que é tão raro hoje em dia a gente conseguir ter esse tipo de abordagem em relação a gente mesmo, né? De tipo, não, eu vou conseguir, eu sou forte, eu vou conseguir. Eu vejo e ouço muito nos meus clientes e até na minha própria experiência também, eu olho assim, faço, apesar de ser muito determinada, e quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou lá e vou atrás e a coisa acontece, mas tem momentos que eu duvido. Tem momentos que eu chego a duvidar. E o que me ajuda nesses momentos são as pessoas que estão próximas a mim, que me lembram sobre o que eu posso fazer e o que eu já fiz. E a minha própria prática de meditação me ajuda muito porque eu vejo enquanto isso acontece. Eu sinto que se eu entro demais nessa história, nessa narrativa do que eu não consigo, eu não sou forte, eu não vou dar conta, isso vai acabar se tornando uma realidade na minha experiência subjetiva e acaba me impedindo de ter ações em direção àquilo que eu gostaria de alcançar ou fazer, mas acredito naquele momento que não consigo. Então, quando eu percebo que isso está acontecendo, é como se eu conseguisse me distanciar um pouco e, ao invés de entrar na narrativa, eu dou uma desviada, assim, eu não, vou para outro lado, ou não busco não tomar decisões nos momentos em que essa narrativa ela está mais forte, né? Uhum. Então é muito interessante e curioso ouvir como que para você isso, né, essa força, que é uma força mental muito forte, algumas pessoas chamam de, né, mindset, e a forma como você vê as coisas e se vê, como que isso te ajuda e te impulsionou dentro desse processo de treinamento no esporte. Imagino que na vida também. Isso também se reflete na vida, nas tuas decisões, no que você resolve fazer na sua vida, Eu fora o acho que no, esporte. eu acho que no esporte eu sou mais determinada do que na vida. Aham. Porque eu acho que o esporte é uma coisa muito, é muito mais objetivo, né? Onde você quer chegar. Por exemplo, eu vou fazer essa prova de 60 quilômetros. Então tá, vou treinar, né? Eu vou conseguir fazer isso. Agora, quando é uma coisa mais profissional, eu acho que tem tantas outras variáveis ali que eu acho que fica um pouco mais nebuloso para mim, sabe? Não consigo visualizar tanto a chegada, né? Então, para mim, isso acaba sendo mais desafiador mesmo. Então, eu me coloco mais nesses lugares, né? Ah, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Quando se trata de outras questões da minha vida. Mas quando é o esporte, a minha força acho que é maior. Eu tenho mais. É diferente. E aí tem isso aí do lado para te lembrar que você pode, que você consegue chegar, né? É isso. Você tá fazendo esse lembrete para ela também, nesses momentos da vida que talvez ela duvide dela mesma? Ah, eu gosto de pensar que sim. Eu gosto de pensar que eu sou uma boa incentivadora. Mas é verdade isso que ela falou. Ela é a pessoa mais focada e determinada que eu conheço, de verdade. E quando ela fala sobre esportes, eu entendo que é algo quando depende só dela. É muito mais fácil para ela se manter focada, se manter positiva. Quando ela começa a entender que existem outras pessoas envolvidas e que nem tudo está sob o controle dela, acho que é mais do que natural, né? Acontece com todo mundo. Você começa a se questionar, putz, se uma decisão depende de fulano, será que fulano vai dizer sim ou não? Aí os questionamentos começam a surgir. Mas quando depende só dela, sai da frente. Isso ressoa muito com a minha própria realidade também, assim, eu acho que a corrida também é um esporte de escolha para mim, porque depende de mim, né? Uhum. Depende de mim, eu vou lá e corro. Claro que tem dias que eu não quero nem sair da cama para correr, especialmente se for de manhã, porque eu não sou uma pessoa matutina, sou uma pessoa que acorda cedo achando o dia lindo, é, mas às vezes, nos momentos que eu preciso fazer isso, eu vou lá e faço. E que depende de mim, né? Então é um esporte que ao mesmo tempo é individual, é também coletivo, né? O grupo me ajudou muito no processo de treinamento, mas eu vejo que pelo fato de depender de mim, apenas de mim, isso me atraiu e me atrai ainda no esporte. Uhum. E Tarsila, você, né, mencionou que teve essa lesão durante esse processo de treinamento e é ortopedista.
né? E a ortopedia ainda é um campo extremamente predominantemente masculino. Uhum. Como é que foi para você ser mulher, entrando nessa especialidade e se mantendo, né? Porque hoje você trabalha já como ortopedista já há bastante tempo. Imagino que tenha desafios dentro desse processo. Então, como é que foi entrar nesse campo e permanecer nesse campo? Entrar foi complicado já, porque quando eu tomei essa decisão de fazer a residência em ortopedia, eu não estava com o Ilse ainda, a gente nem se conhecia, né? Eu namorava com um cara e ele foi super contra, porque ele achava que eu não ia dar conta. Não, você não vai dar conta, você não pode escolher ortopedia, tal, e escolhe outra coisa. Na época eu até fiquei em dúvida, nossa, mas será que acho que é verdade, né, tal, mas eu segui firme na minha decisão e eu prestei ortopedia. E aí eu entrei, na residência e no começo da residência, entrou eu e mais uma menina só, né, no nosso ano. E os caras, eles faziam de tudo pra gente desistir. Porque, nossa, mulher não vai dar conta de fazer as coisas que a gente faz, né? Então, seria uma força de trabalho mais fraca, né? E aí, então, eles queriam tirar isso para colocar um homem que daria mais conta de fazer as coisas, porque é uma residência puxada, que a gente trabalha bastante, né? Então, eles faziam de tudo para a gente desistir. Mas a gente não desistiu. Eu e a minha amiga, a gente continuou. E aí, a residência depois foi ficando mais tranquila, eles viram que a gente dava conta, então não ficou mais pegando no nosso pé. Mas mesmo nos trabalhos, né, na vida, como ortopedista, tem muita gente ainda acha que, não, mulher tem que fazer cirurgia pequena, tem que fazer mão, microcirurgia, tal. Então, ainda tem isso muito, né? E aí eu fui escolher fazer cirurgia de quadril ainda, né, que é uma das mais... Tem menos mulher ainda. Geralmente, quando você vai ver as ortopedistas, a maioria vai para mão ou pediátrica, pé, coisas mais menores, né? Mas assim, eu segui firme na minha decisão. Hoje em dia, por não operar mais, né, eu faço mais a parte clínica mesmo, então eu não tenho mais o contato, né, com o centro cirúrgico, com essa questão mais do masculino e tal. Então, para mim é muito mais tranquilo hoje em dia. Mas existe, né? Eu ainda ouço muito relato de amigas que continuam nessa parte cirúrgica e elas falam muito ainda da questão do machismo e de preconceito da mulher nesse meio cirúrgico, né? Uhum. A medicina por si só, claro que ao longo dos anos isso vem mudando, mas especialmente, né, a ortopedia, mesmo na clínica, é esse campo que tem muito mais representatividade masculina do que feminina. Então, te ouvir o que você vivenciou, né, e vivenciou o preconceito e as pessoas não acreditavam na tua capacidade e você determinada do jeito que é, eu imagino que ao invés daquilo te colocar para baixo, te dava energia para poder continuar. Foi Sim. assim? Ou se alguém fala, não, você não vai conseguir, é aí que eu vou, e aí que eu quero mostrar que eu consigo. Eu sei que eu consigo, mas aí eu quero realmente esfregar na cara, que vai dar certo. E ainda foi fazer cirurgia de quadril. A Foi. escolha da subespecialidade, o que que te motivou para escolher essa subespecialidade, fazer cirurgia de quadril especificamente? Nossa, é que assim, quando a gente passa, né? Então, nos anos básicos da ortopedia, a gente passa por todas as especialidades, né? E a cirurgia de quadril foi a que mais fez brilhar meus olhos mesmo. Falei, nossa, que cirurgia bacana, né? Então, Uhum, foi interesse mesmo pela cirurgia. Eu achei que foi uma cirurgia que eu gostava de entrar e de participar, né? uhum. Eu fiquei imaginando se o desafio da cirurgia em si também foi um componente dessa decisão, Acho né? que Pelo pode fato ter de ser. contribuído um pouco, sim. Provavelmente. Mas é que os resultados de uma cirurgia de quadril, principalmente de prótese de quadril, são tão é, satisfatórios, sabe? Você consegue tirar a dor com a mão, né? Então, aqueles pacientes que têm uma artrose, que têm uma limitação funcional muito grande, quando coloca a prótese, eles têm volta a ter uma vida funcional, né? Então, isso é muito gratificante. Então, eu queria Uhum, fazer parte dessa uhum. história desses pacientes, né?
Total, né? Então, de conseguir ver também esse resultado até de forma um pouco mais rápida do que outros tipos de cirurgia, outros tipos de reabilitação, né? Uhum. E, Ilse, me conta uma coisa. Nesses momentos que nessas 5 semanas que você passou lá no Afeganistão, se você teve algum tipo de encontro que te marcou muito? Ah, tive, tive alguns. Você gostaria de falar alguns ou algum desses encontros pra gente? E o que que esse encontro te trouxe que foi tão marcante? Primeiro, perder um pouco não é preconceito, é aquele pré-julgamento que eu tinha, sabe? De que aqui a gente é feliz, lá as pessoas não são felizes porque elas vivem de determinada forma. Então, assim, me deparar com a resiliência naquelas mulheres locais, aquilo ali me encantou muito, sabe? Ver que elas são genuinamente felizes diante daquela realidade que é deles e dentro daquele contexto elas conseguem sorrir, conseguem ser empáticas e conseguem inclusive acolher quem chega de fora. É impressionante, né? Você acha que você vai chegar lá e você que vai dar acolhimento e cuidado e de repente você se vê sendo acolhida também por uma cultura completamente diferente da sua. Uma situação que me marcou muito, muito mesmo, é que a gente estava conversando, existem pessoas de vários países lá, e existe alguém que serve de tradutor, porque tem vários dialetos locais. Eu lembro que era uma menina ela era de lá, ela falava super bem o inglês, que é a língua principal que a gente se comunica lá fora, e ela entendia vários dialetos, então ela ficava fazendo essa ponte. E num dos momentos que a gente estava conversando só entre a gente, tinha acontecido recentemente o caso de uma moça que tinha sido condenada à morte por apedrejamento, porque ela não era casada e ela tinha se envolvido com outra pessoa. Era um boato, era um homem que quis ter uma relação com ela não quis, e ele foi lá no Mulá e contou essa história e ela foi condenada, o que é um absurdo para nós ocidentais, né? E essa menina, que ela era super educada, tinha frequentado a universidade, ela também estava indignada com essa história. Eu falava, não, que bom, né? Que essa pessoa também, ela é daqui, vive essa cultura, mas ela está indignada. E a conversa foi evoluindo e teve um momento que ela falou assim, não, porque o Mulá poderia ter dado uma pena de 50 pedradas, mas não precisava matar por apedrejamento, né? E eu falei assim, meu Deus, uma mulher educada que entende o contexto das coisas, o que acontece fora dali, e mesmo que uma ínfima parte dela não concorde com aquilo, uma outra parte dela também concorda com aquilo, né? Ela assim, ela sabia que era uma mentira, ela sabia que era um boato e de certa forma ali ela afirmou que deveria ter existido uma punição, mas que não deveria ter sido uma punição tão grave quanto foi. E aquilo ali me chocou profundamente, porque nós somos mulheres, né? E de certa forma a gente se coloca naquele local. De certa forma, a gente se coloca no local de que já foi vítima de um boato, já foi vítima de um tipo de assédio que você teve que dizer não. E ali, dizer não acaba com a tua vida, e dizer sim acaba com a tua vida também. Então, é como se não houvesse escolha. E ter presenciado a fala dessa pessoa, dessa menina jovem, assim, me chocou muito. Foi uma das coisas que mais me chocou lá. Uau. É, assim, só de ouvir, né, é chocante. E o quanto que a gente, a partir desses encontros também, a gente vê como a cultura vai nos moldando, né? Porque para ela, como você disse, parte dela não concordava, mas parte dela concordava e achava que seria justificável não matar por apedrejamento, mas de dar 50 pedradas, assim, como se isso fosse meio de educação de algum modo, ou de punição, né, que justificasse o ato que era um boato, assim, eu sinto até que meu corpo se contrai, assim, só de ouvir isso, é como se eu conseguisse me imaginar numa situação assim, e como que é desesperador você viver numa sociedade dentro de uma cultura que a mulher é colocada nesse tipo de espaço. Outra situação chocante também, como médica, principalmente, mas como mulher também, é que quando as mulheres casam lá, elas passam a ser propriedade da família do marido.
E assim, quem manda naquele corpo é a família do marido, assim, é o marido em si. Então, em algumas situações, como era um programa de saúde da mulher, existia muito caso de rotura uterina, que você precisaria fazer uma esterectomia, que é você tirar o útero daquela mulher para ela poder sobreviver. E eu me deparei com a situação dessa, de que a mulher não parava de sangrar, o foco do sangramento era o útero, e para ela sobreviver, seria necessário remover o útero. E a gente não pode fazer nada, nem aqui no Brasil, sem o consentimento da família. E você chama a família para conversar e fala assim, ó, fulana precisa dessa cirurgia ou ela vai morrer. Em situações de É, emergência, né? situações de emergência, uma situação de emergência extrema, você tem que decidir ali em 5 segundos e resolver a situação. E você chama a família para conversar e o esposo, a primeira coisa que ele pergunta, ela vai poder me dar filhos depois disso? E você tenta explicar, não, porque o útero dela precisa ser removido. Ele fala, então não remova o útero. Aí você fala, mas se não remover o útero, ela vai morrer. Aí ele pergunta: se tirar o útero, ela vai poder me dar filho? Não, ela não vai poder te dar filho. Então não pode tirar o útero. E você fica nesse loop louco, sabe? Parece que você está conversando com telemarketing. Hum. E no fim das contas, você tem que simplesmente acatar a decisão, porque você não está ali para mudar o contexto, você não está ali para mudar a cultura das pessoas, você está ali para ajudar no que você pode ajudar. E quem decide o quanto quer ser ajudado é aquela pessoa, entendeu? Então você tem que aceitar isso, você tem que ter resiliência sofrendo por uma mulher e você sendo mulher, entendeu? Isso me marcou também. E me marcou também, nesse momento em que eu ouço isso, né? Então, é mais uma vez para a gente ver o lugar que a mulher é colocada dentro de determinadas culturas, né? Um lugar de serviço, de dar filho, né? Então, ela serve para me dar algo, me dar esse filho para, enfim, procriar e não é considerada a sua própria segurança e qualidade de vida, né? Que parece não existir. É duro, é duro ouvir isso. E eu imagino que se deparar com essas situações, e aí eu pergunto para vocês duas, né? Porque as histórias que a gente está ouvindo aqui me passam muita força, muita resiliência e muito respeito também. Respeito por vocês, por terem se colocado nessas situações e entendido qual é o seu próprio papel nessas situações, que pode ser devastador pelo fato de não conseguir mudar o contexto e, enfim, entender que tem limites de atuação e, ao mesmo tempo que isso nos dá um espaço para agir, isso também nos deixa, de certo modo, impotente, né? Especialmente nessa situação que você acabou de compartilhar. Mas se deparar com essas situações de muitas diferenças culturais que exigem de nós, né, uma certa adaptação e resiliência para atuar de forma mais eficiente e protetiva, né, e servir de modo que seja possível, ou nos colocar em contextos em que talvez não sejamos tão bem-vindas, ou talvez duvidem da nossa capacidade, ou em outros contextos de colocar o corpo à prova, tudo isso me fala muito sobre muita força e muita resiliência. E eu fico pensando como que a medicina para vocês, na forma como vocês exercem a medicina hoje, essas histórias, e tanto no esporte, quanto nas especialidades, quanto nas viagens e missões que vocês participaram, tudo isso se mostra também na medicina que vocês praticam hoje, em termos de força, de resiliência, de tentar na promoção de um estilo de vida mais saudável? Eu acho que sim, que quando a gente passa por essas experiências, a gente quer replicar e quer compartilhar, quer que o outro também tenha, né, experiências positivas e tenha um pouco dessa força ou da resiliência. Então, não que eu consiga fazer isso com todo mundo, mas eu acho que pelo menos plantar uma sementinha na cabeça de cada paciente que eu atendo já vale a pena, né? Mas com certeza influencia sim na minha atuação. Ainda mais porque eu não faço só ortopedia, né? Então eu vejo muito, eu tenho muitas pacientes mulheres,
E eu tento cuidar dessa parte emocional também delas, porque tem muito a ver com as queixas e sintomas, né? Então você vai, tem uma paciente que está com uma dor lombar, uma ansiedade, você vai perguntar sobre todas as esferas da vida dela, tem uma questão emocional que você pode ajudar e que pode contribuir para a melhora dos sintomas, né? Então, ter essa empatia, eu acho que é fundamental mesmo. Eu acredito muito que, com todas essas experiências já vividas, não me torna só uma médica melhor, né, mas um ser humano melhor. Eu me preocupo muito com essa evolução, sabe? Eu tentar me melhorar, eu me sentir uma pessoa boa e entender que eu posso ser ferramenta para fazer outras pessoas se sentirem bem, isso me faz bem. Eu tento super me colocar no lugar do outro. Eu sou anestesista, então eu trabalho praticamente 99% do meu tempo dentro do centro cirúrgico. E as pessoas estão super fragilizadas ali, né? Já começa do jejum, você já entra com fome, do constrangimento, você entra pelado, muitas situações você está com dor, você não queria estar ali, você está passando por uma cirurgia de urgência. Então, tudo isso que eu já vivi me tornou, sim, uma médica mais empática. Eu consigo me colocar melhor no lugar das outras pessoas, sim. Uhum. E hoje, né, vocês trazem a medicina do estilo de vida como um carro-chefe da atuação de vocês, né? Então, o que que é essa medicina do estilo de vida e como é que isso se mostra na prática clínica de vocês hoje? Eu não sabia nem da existência da medicina do estilo de vida, né? Era algo, eu até brinco com o Tarsila, porque a gente já praticava isso dentro de casa, a gente já praticava isso e não sabia que existia um nome. E quando eu me deparei com a existência da medicina do estilo de vida, eu fiquei encantada. Quando você começa, desde a faculdade, a gente só estuda doença, né? A gente nunca estuda saúde, a gente estuda doença, como você identificar uma doença, quais são os protocolos para tratar aquela doença. Mas e o antes? Antes da doença surgir, como você cuida daquela pessoa, daquele ser humano? E a medicina do estilo de vida fala sobre isso, que a maioria das doenças crônicas não transmissíveis, não todas elas, né, elas podem ser evitadas se você tiver bons hábitos de vida. E a gente decidiu tomar esse caminho, cuidar das pessoas antes que elas adoeçam. Assim, é super prazeroso cuidar de alguém saudável ou que está doente, mas quer ser saudável. E a beleza está aí, você conseguir mostrar para as pessoas que com atitudes simples eh, você pode evitar uma doença crônica que vai ser a causa da sua morte daqui a 30 anos ou até menos. Quando a pessoa fala, ai meu Deus, eu descobri que eu estou hipertensa. Aí eu falei, você só descobriu, né? Porque você vem construindo essa pressão alta aí há no mínimo 20 anos. Então, trazer esse trabalho de educação tem sido muito interessante na nossa prática clínica. E eu acho que as pessoas se identificam porque a gente não só fala, sabe? A gente não só orienta, né? As pessoas veem que a gente faz isso na nossa vida diária, né? Então, isso se torna mais fácil. Eu posso falar com propriedade, olha, não fume, olha, pratique atividade física. Tenha um hobby, né? Maneje o seu estresse. Isso. Então, tem, tem sido o nosso norte, sim, agora na prática clínica. Total, assim, e ver vocês fazendo isso acaba também servindo de inspiração e exemplo para as pessoas que são cuidadas por vocês, né? Então, atividade física, alimentação saudável, uma relação que seja harmoniosa, que seja saudável, fazer escolhas no dia a dia também para ter espaço para o descanso, né? Eu vejo que vocês têm hobbies, e aí eu queria falar um pouco sobre a importância dos hobbies na vida e na saúde, né? Porque é muito fácil a gente, enquanto adulto e profissional, se perder no meio desse fazer e esquecer do ser, né? Do ser quem somos e de nutrir também esse ser humano que tem outros desejos e outras vontades, outros interesses para além da profissão. E aí temos vários hobbies aqui Sim. nesse encontro de hoje, né? Então,
Tarsila é tatuadora. Sim. Como é que você começou com a tatuagem, hein, Tarsila? Conta pra gente. Então, a tatuagem veio num contexto de insatisfação profissional. É, Olha só. eu estava muito insatisfeita com a minha atuação na ortopedia. Era uma atuação bem dessas tradicionais, então eu atendia em pronto-socorro, ia ia operar com meu chefe, tinha as minhas cirurgias também. Só que eu estava muito estressada, eu vivia muito ansiosa, muito tensa. Brava. Então, qualquer telefonema que eu recebia, eu via que não era desconhecido, falei, putz, é do hospital, vou ter que ir para lá. Então, eu vivia de sobreaviso. 24 horas por dia poderia ser acionada para resolver um problema no hospital, ou ter que sair da minha casa para resolver alguma coisa. Então, eu não queria mais isso para mim. Estava muito estressada mesmo, né? E aí eu resolvi fazer um curso de tatuagem, porque eu queria largar a medicina mesmo. E por Amo! quê? Eu Por amo que que assim, que eu vou tatuagem? largar a medicina e fazer tatuagem. Então eu já ia perguntar, por que tatuagem? Isso já estava aí antes Porque, ou assim, não? eu sempre gostei de desenhar, né? Então, desde criança, era um hobby, era desenho. Passava horas do meu dia desenhando. Eu, minha irmã, minha prima, a gente se reunia em fim de semana, ficava desenhando, então era uma coisa que eu adorava. E eu tinha parado de desenhar fazia um tempo já, né? Desde, sei lá, colegial, entrou na faculdade, e eu não desenhava mais. Falei, quer saber, né? Eu vou associar esse meu dom de desenho com alguma coisa meio que é um procedimento, né? Porque não deixa de ser um procedimento. Você usa agulha ali para deixar uma marca numa pessoa, né? Então eu quis unir essas duas coisas e resolvi fazer tatuagem. Mas na verdade eu queria fazer a tatuagem para atuar mais em um público bem específico. Eu queria fazer micropigmentação em mulheres mastectomizadas para Uau! fazer a areola, tudo, né? Então, eu falei, vou fazer o curso de tatuagem tradicional para depois fazer uma micropigmentação e aí atuar com esse público. Mas aí acabou que não aconteceu isso. É, e virou mais um hobby, porque eu me redescobri na medicina, né? Então, com a acupuntura, tudo, eu tive o prazer novamente de atuar na medicina de uma maneira diferente, né? Não opero mais, então, a tatuagem virou o hobby, não mais o plano B. É interessante que eu ouço também o que há de comum entre essas escolhas, seja cirurgia de quadril, seja na tatuagem, na acupuntura. Eu ouço também uma devolução da autoestima das pessoas, seja pelo fato dela conseguir andar sem dor novamente e conseguir perceber que ela pode andar e não sentir dor e o quanto que isso melhora, assim, a autoestima da pessoa. E também nas marcas que a gente escolhe deixar no nosso corpo através das tatuagens, né? Que são muito pessoais e que cada uma das tatuagens, tenho certeza que você fez, tem um significado muito importante para as pessoas e que também influencia na autoestima, né? Então eu ouvi esse fator comum entre as tuas atuações. Hum, Aí, Sim. Boa observação. É. Ilse, Eu. Ilse, me conte, seu hobby, você sommelier de cerveja. Como é que surgiu isso? Gente, eu acho E que pizzaiola, não é? Você fez também isso? Ixi, tem vários. tem várias curiosidades. Eu acho que o meu hobby é gostar de aprender alguma coisa. Acho que o meu hobby é esse. É. Uhum. Curiosidade. Então, você é uma pessoa Curiosidades, né? curiosa por Sou super natureza, então. curiosa. Quando eu tenho uma curiosidade, eu meio que tenho um hiperfoco naquele assunto e eu quero aprender. Mas aí tem a parte chata que eu também perco o foco. Aí eu pego o Para mim, ranço daquilo, ou então eu invento alguma coisa e depois empurro para a Tarsila, que foi o caso da da composteira. composteira. Eu inventei que, nossa, você quer vida saudável, está comendo só legumes agora, está produzindo muito lixo orgânico. Vamos ter uma composteira. Fui lá, estudei tudo sobre composteira, qual era a melhor composteira, qual era a raça da minhoca. Estudei tudo, Comprou a composteira. comprei a composteira. Meu Deus, um dia. Não, a primeira nunca cuidou da composteira. Não, peraí, deixa eu contar. Encheu a composteira de resto de. Eu superalimentei a composteira, essa parte eu não estudei direito. Coloquei tanta comida nessa composteira, mas
foi uma proliferação, assim, bizarra de minhoca, que eu não sabia. Aí, esse dia, a gente tava junto em casa, Tarsila, gente, juro por Deus, ela abriu a tampa da composteira, parecia que alguém tinha virado uma panela de espaguete ao sugo, assim, ó, De minhoca. de Meu minhoca. Deus! Começou a sair minhoca. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, fecha essa composteira, as minhocas saindo assim, ó. E eu não conseguia pegar na minhoca para jogar dentro, para fora, eu queria fechar a tampa, só que se fechasse, esmagava as minhocas que estavam tentando fugir. Aí eu falava, aí eu falava pra Tarsila, meu Deus, fecha a composteira. Não, abre, abre, vai matar as minhocas. Fecha a composteira. Foi aquele desespero. Que caos! Aí eu desisti desse hobby, que não era um hobby, foi uma coisa que eu inventei. Aí eu desisti da Um composteira. projeto. Então, Foi um você é uma mulher projeto. de projetos. Foi um projeto e eu gosto de delegar também. Aí eu deleguei o projeto para trás. E hoje vocês ainda têm a composteira? Eu que cuido dela, né? Estou Não controlando teve mais. a população de Aham. minhocas, eu adubo as plantas na mini selva aqui de casa. Porque Então, produz o chorume, que é o melhor adubo que tem para as plantas. então aí eu cuido disso tudo. Eu acho que a gente poderia fazer um episódio depois só para falar da compostagem, como fazer compostagem de forma Controlada. eficiente. Aí teve um outro hobby engraçado também, que na época da pandemia, que já estava todo mundo ficando louco em casa sem ter o que fazer, e eu inventei, não sei por quê, eu fico Nossa. nessas coisas de querer ter autossuficiência, sabe? A composteira é para isso, para não produzir lixo e tal. Aí eu falei assim, putz, eu quero aprender a fazer sabonete, porque a gente fica consumindo essas coisas. Eu vou produzir sabonete mais natural, sem isso, sem aquilo, e a gente fica autossuficiente, pelo menos nesse quesito da vida. A gente não, sei lá, tiver uma guerra, a gente precisa se lavar, eu já vou saber fazer sabonete. Menina, estudei química, estudei, comprei material, soda cáustica, sei lá o que, tudo que precisava para fazer sabonete. Fiz ou não fiz sabonete? E Fez. meu sabonete ficou maravilhoso, viu? Ficou. Fazia sabonete esfoliante, sabonete macio, sabonete cheiroso, todos os sabonetes que você imaginar. E por que Dei parou muito de fazer? sabonete. Porque eu sou assim. Fez 3 vezes, Não fiz três, fiz mais. 4, então. 4 vezes que ela fez e desistiu. Aí tá todas as coisas lá guardadas, ocupando espaço. Ilse gosta, ela gosta de alcançar as coisas, né? Então É, ela quer, e aí ela vai, estuda, vai atrás, ela realiza, alcança e depois passou. Passou. perdeu o interesse. Mas o caso do sommelier de cerveja. Quando eu, quando eu fiz intercâmbio na Califórnia, eu lembro que eu tomava uma cerveja lá que eu não sentia o gosto dessa cerveja aqui, eu não entendia por quê. Até descobri que o estilo da cerveja que eu bebia lá não era o estilo da cerveja que eu bebo aqui. Aí eu falei, putz, eu nem sabia que existiam vários estilos de cerveja, que era uma coisa pode ser completamente diferente da outra. Aí eu procurei um curso de sommelier de cerveja aqui em São Paulo, pelo Instituto Brasileiro, e fiz o curso e me formei. E sou sommelier de cerveja. A gente teve uma experiência que quando Sim, eu fui foi visitá-las em São legal. Paulo, a gente criamos aí uma experiência que, quem sabe, em algum momento a gente realiza Teríamos que tomar. presencialmente, né? Então foi incrível, a gente harmonizou diferentes tipos de cerveja com queijos e trouxemos o mindfulness como ferramenta junto. Foi incrível demais. E eu Foi. quero que a gente consiga colocar isso no mundo em algum momento futuro. É, Conseguimos. e a pizza? A pizza veio nesse contexto da pandemia também. Todo mundo começou a fazer pão, eu comecei fazendo pão também, aí depois desisti do pão e parti para pizza. Aí, da mesmo jeito, estudei loucamente, comprei curso, fiquei vendo até. E aí eu fico psicopata. Se Tarsila chegava em casa do trabalho, eu estava no YouTube. Juro por Deus, o vídeo era assim: era uma batedeira girando e a massa girando, e eu ficava assim, ó, minutos do meu dia vendo uma massa sendo batida, gente. Ficava lá vendo a massa encantada com a massa. Tarsila, olha que massa linda, por que a minha massa não fica assim? Aí eu descobri que para minha borda, que ele chama de cornicione, ficar aquela borda fofinha, estufada, você precisava fazer um choque térmico na massa. E o forno de casa comum não faz isso. O que é que eu fiz? Comprei um forno semi-profissional para fazer essa pizza. Aí Tarsila ficava assim, não, mas sua pizza tá maravilhosa, vamos convidar as pessoas para comer. Eu falava, tenho essa autoexigência, né?
E ficava, não, porque o cornicione não tá do jeito que eu quero ainda, não tá do jeito assim, não tá do jeito assado, tantos centímetros, a bolha de tal tamanho. Aí treinei e agora eu sou feliz com a minha pizza e eu já consigo convidar as pessoas para comer pizza em casa. Agora tá satisfeita com a pizza. Estou satisfeita com a pizza e foi um hobby que eu não abandonei. Ainda bem, né? Porque é uma das melhores pizzas mesmo de São Paulo. Ah, Não, porque realmente Uau! a gente, ela estragou, né? A experiência, porque agora, antes a gente pedia pizza na pizzaria, né? Agora a gente quase não pede, porque vai pedir uma pizza que a gente sabe que se faz melhor. Aí não, não dá, né? modéstia à parte, a minha pizza é boa. É muito boa. Então, os lugares que a gente come pizza são muito específicos, É. assim, bem. Mas Total, eu eu tenho. quero provar essa pizza agora. Eu Tu se prepara. posso mostrar o meu hobby mais novo? Aham, Peraí. mostra. Uau! Uau! Conta pra gente, quem não tá vendo isso, quem tá vendo no YouTube viu aqui o que que é isso, tá mostrando. É um bordado livre, eu fiz um bastidor. Bastidor é aquele negócio que você. Quer dizer, não é aquele negócio, é o nome da peça, mas enfim. Sabe quando você tem bebê na maternidade, e coloca lá na porta alguma coisa bordada? Uhum. É isso que eu estou fazendo agora. Eu fiz pra... Eu Incrível. fiz. Como é que isso hoje, né, já que é esse projeto novo, né, esse bordado, o que que te atraiu no bordado? Ou o que que o fazer, o bordar, te traz, que faz com que você se mantenha interessada nisso? Tudo que me leva a alguma coisa é o tédio. Quando eu me Hum, sinto entediada, eu preciso estar em movimento, mas isso também me atrapalha, porque eu queria descansar a minha mente. Então, não é puxando a sardinha para o seu lado, mas eu não sabia o que era mindfulness até te conhecer. E quando você fala muito do be present, é uma coisa que me marcou bastante também. E eu percebi que fazendo o bordado, eu consigo estar presente. E a minha mente se acalma. Então, tem sido uma das melhores coisas que eu venho fazendo quando eu tô, não é? Nossa, eu. Às vezes eu saio de casa para fazer alguma coisa, volto depois, sei lá, de 4 horas, ela tá na mesma posição no sofá bordando. E feliz da vida, entendeu? Eu não estou me exigindo produtividade, eu não estou me exigindo aprender alguma coisa nova, eu realmente estou presente fazendo aquela atividade e eu sinto mesmo que a minha mente se aquieta naquele momento. Então, acho que é um hobby que eu considero um verdadeiro hobby que me tira desse lugar de estar sempre acelerada, que é uma coisa que São Paulo faz com a gente, né? parece que você encontrou a sua prática meditativa, né? Talvez. Através disso. E eu ouço assim, muitas pessoas acham que para fazer práticas de mindfulness, de meditação, a gente precisa necessariamente fechar o olho e ficar prestando atenção na respiração. E eu tento desmistificar essa história porque, na minha percepção e na forma como eu ensino mindfulness, e meditação, a meditação acontece na vida. Não acontece só naquele momento em que a gente dedica, sei lá, 15 minutos para fechar o olho e respirar. Não é sobre isso. Isso ajuda. Ajuda especificamente a parte de atenção, concentração, por exemplo. No entanto, não é só dessa forma que se faz isso. Você pode fazer isso, por exemplo, bordando. Pode fazer isso, conversando com alguém quando você está plenamente presente ali e percebendo, né, como é que o corpo fica. E o que isso está trazendo agora é que o bordado faz com que a mente dela entre em um estado de calma. E provavelmente o corpo responde a isso também. Tem uma amiga que durante a pandemia, ela começou a fazer. Qual o nome daqueles. Que é tipo crochê, mas não é crochê. Macramê? Macramê? Não. Não? Ah, migumi? Não. A, a, Ah, amigurumi? é. Amigurumi, exatamente. Ela começou a fazer amigurumi e ela encontrou nessa atividade um momento de encontro com ela. É um momento que ela conseguiu realmente manejar o estresse dela através dessa atividade. Hoje em dia ela tem um negócio disso. É, que não é o negócio principal, não é a fonte Ainda bem, né? Ela principal. não transformou o hobby dela numa obrigação, não. Não, não transformou o hobby dela numa obrigação,
mas é uma forma que ela se encontrou de também estar presente na vida das pessoas. Então, ela faz com muito carinho, ela faz com muito amor. E uma coisa que eu te ouvi, Ilse, parece que o bordado não necessariamente entrou também na categoria que os outros hobbies entraram, que era da perfeição. Você tinha que fazer aquilo e ficar perfeito. A composteira tinha que estar perfeita. A pizza tinha que ser perfeita. O saber de tudo sobre a cerveja. E agora o bordado parece que assim, tá bom, tá, provavelmente tem aí os traços, né, de perfeição, mas como é que você vê esse lado? Você acha que através dessa atividade você consegue abrir um pouquinho mão desse lado da perfeição ou não? Vou deixar a Tarsila dar opinião. Ela não abriu mão, não. Ela faz o bordado, fica super bonito. Ela evoluiu muito, claro, né? Desde que ela começou até hoje. Mas ela sempre fica vendo o defeito. Não, mas aqui não tá ruim, essa linha aqui não tá estranha. Ai, será que eu desfaço ou não? Aí às vezes ela desfaz, às vezes não. E é muito mais a crítica dela do que qualquer outra coisa, né? Porque eu vejo. Claro, eu bato o olho assim, nossa, tá lindo. Mas e aqui, ó? Aí você vai realmente ali no defeitinho e fala, não, se ficar prestando atenção aqui, ok, não tá perfeito. Mas essa, assim, às vezes ela desencana, às vezes não, né? Não, mas em minha defesa, uma parte boa que também foi um aprendizado para mim. Eu consigo enxergar o defeito e, ao mesmo tempo, eu já falo assim, médio. Eu enxergo o defeito, mas eu estou aprendendo a conviver com ele. Eu estou conseguindo aceitar que nada vai ficar 100% perfeito. Então, até isso é um aprendizado. Uhum. É, isso me faz pensar num, numa história é uma técnica japonesa, se eu não me engano, em que quando um vaso quebra e a gente vai colocar esse vaso junto novamente, ele não vai ser igual ao que era antes. Ele não vai ser, entre aspas, perfeito da forma que era antes. Ele vai ter aí as rachaduras. Essas rachaduras podem ser preenchidas com diferentes materiais, inclusive ouro. Muitas pessoas usam ouro. E a ideia é que esse vaso que antes foi quebrado e que talvez agora a gente possa olhar e ver imperfeições, a gente vê como que ele pode se tornar uma outra coisa pelo fato de ter quebrado, pelo fato de ter passado por um processo que levou, entre aspas, à imperfeição. E ele se torna perfeito em si mesmo com as diferenças e com aquilo que não era esperado, né? Com aquilo que antes não estava ali, que agora faz parte e que transforma aquele vaso em único. E eu fiquei pensando no teu bordado, assim, como que essa linhazinha que talvez esteja fora do lugar, ou esse pontozinho que saiu meio torto, como que isso pode dar a esse bordado uma personalidade, uma característica diferente, né? E ser daquele jeito, é o jeito que é. Eu também fiquei pensando no café. Basicamente, Geis, faço café, eu não meço café. Eu não meço pó. Eu coloco o café e vou fazendo café assim no olho. E aí, meu parceiro, quando a gente se conheceu, ele fez: Como que você não usa o medidor de café? Aí eu falei: Oxe, mas o café, ele é como ele tem que ser. Toda vez que eu faço café, ele me surpreende, porque tem dias que é ótimo o café. Tem dias que não tá tão bom assim, mas tá tudo bem. Eu aprecio ele da forma que ele é, e entendo que daquele dia é daquele jeito. Nossa, e teve uma grande discussão filosófica em torno disso. E aí eu trouxe, né, esse olhar sobre a aceitação da diferença e de olhar a frustração com a expectativa que a gente tem de que algo saia muito bom ou perfeito. Então, assim, jogo para vocês, pergunto como é que chega isso para vocês aí, essa história do vaso e do café relacionado aos processos de hobbies na vida. Não, quando a Tarsila faz uma receita que eu amo, amo. Eu sempre falo assim, pelo amor de Deus, você anotou para você replicar essa receita desse mesmo jeito, porque tá tão maravilhosa. E ela faz igual você, ela é tudo no olho, vai fazendo, vai fazendo. Só que aí é eu que tenho que lidar com essa expectativa, entendeu?
Mas, mas sempre tá bom. Não, sempre tá, mas você fica com aquela memória e você quer que seja aquele igual. Mas eu concordo com você. O bacana da vida é você aprender a lidar com as suas frustrações, né? Porque aquela frustração é só sua, gente. Não, mas acho que Ilse tem mais, falando sobre a questão da receita, tudo, ela é mais certinha, tem um toquezinho assim, né, de querer sempre tudo, não igual, mas seguir uma forma, né? Não sei se é isso, mas você tá falando. Mas não, algumas coisas, sim, mas eu acho que é importante, sim, a gente ver a questão do transformar, né, e às vezes o que se transformou é melhor do que antes, né, ter essa abertura para. Eu já sei o que eu sou. É que eu não gosto de ter a minha expectativa frustrada. É, Então, se eu comi aquilo, tá maravilhoso. Ela fala, vou fazer aquela mesma receita. Aí eu criei a expectativa de que vai ser igual a daquela vez que eu gostei. E se não é, eu me frustrei. Mas ninguém gosta de se frustrar, né? Ninguém gosta. Mas o Ninguém que que gosta, é a mas vida? O que que é a vida, se não uma coleção de situações de que frustração. acontecem, que podem trazer frustrações, dependendo da forma como a gente se relaciona com o que está acontecendo, né? Se a gente traz um olhar com expectativas e com um desejo que seja daquele jeito, ou se a gente está ali vendo o que que vai ser. E claro que expectativa faz parte da experiência humana. Não estou dizendo que a gente não deve ter, a gente tem. Mas olhar como que essa expectativa está moldando a nossa experiência, eu acho que é um bom exercício, eu É, eu não diria. deixo, eu acredito que eu não deixo a frustração acabar com a experiência nem com o meu dia, né? Mas eu consigo reconhecer que eu me frustrei, eu consigo reconhecer que eu criei expectativa, e eu consigo reconhecer principalmente quando superou a minha expectativa, que é o mais legal. É o mais legal. né? É, e é bom demais. Aí é. É, meninas, vocês que passaram por tantos desafios e que estão aí construindo essa vida nada óbvia, né? Experimentando diferentes formas de existir, diferentes hobbies, e ao experimentar esses hobbies, descobrindo outros lados de vocês que talvez vocês não conheciam antes. O que que vocês diriam para as mulheres que sonham em romper barreiras, que sonham em fazer coisas diferentes? Se vocês pudessem deixar uma mensagem para elas, o que que vocês deixariam? Eu poderia dizer, eu acho que para não desistir mesmo, mas que tenha uma rede de apoio, né? Eu acho que isso é o principal, porque vai ter momentos que você vai ficar desanimada, ou vai duvidar da sua capacidade, mas quando você tem uma rede de apoio, isso te alavanca mais, né? Então, eu acho que isso é o principal, realmente não desistir, porque a gente consegue tudo, ter o foco e ter uma rede de apoio importante. É, eu concordo com o Tarsila. Eu lembrei agora de uma situação. Eu tinha acabado um relacionamento antigo de muito tempo, e ela falou para mim, para você é muito fácil você desistir e tomar outro rumo completamente diferente na sua vida, porque você tem lastro, você tem uma família que te apoia, você tem um lugar para onde voltar. E eu percebi que ela tinha razão. Essa rede de apoio, eu sou muito afortunada por isso, que eu sempre tive. É ela que me permite ter todos esses hobbies, essa minha rede de apoio que me permitiu viajar até o Afeganistão, porque eu sei que eu tenho esse suporte emocional, psicológico, e eu sei que eu sempre vou ter um lugar para onde voltar. Mas eu também entendo que eu sou uma pessoa privilegiada, nem todo mundo tem isso. O que eu poderia dizer para as mulheres é, gente, a gente já nasceu mulher, a gente já nasceu com uma força assim descomunal. E só vai. Só vai dar certo. é, Você vai encontrar pessoas legais no caminho que vão te apoiar, vão te dar suporte. E quando você cruzar com uma pessoa dessa, segura na mão dela e segue. E ter a rede de apoio não é assim que ela vai aparecer, né? Do nada, vai cair assim, pum, eu tenho uma rede de apoio. Realmente construir relacionamentos saudáveis e que são poucos, né? Mas alimentar esses relacionamentos, Hum. né? Então Seja você você, também você ter essa rede e alimentar essa rede, né? Hum. E nesse sentido, né, o quanto que é importante a gente ter essa rede, que às vezes quando a gente pensa em rede de apoio, a gente pensa família, né? Na minha cabeça o que vem é, rede de apoio, família e amigos.
né? Mas se expande para além disso, pode se expandir para além disso. E eu sei que vocês estão começando um movimento de rede de apoio, de comunidade, de chamar para perto mulheres que estão interessadas em se cuidar mais, em ter um estilo de vida que ajude a saúde, não necessariamente a curar a doença, mas a promover saúde. Fala um pouquinho para a gente desse novo desafio, desse novo sonho que está surgindo agora, dessa comunidade. Nagomi. É um conceito japonês, não poderia ser diferente, né, Geice? Tivemos já o Kaizen, agora Nagomi, e que significa basicamente equilíbrio e harmonia em todas as áreas da sua vida. Você pode ter o seu Nagomi na relação, o seu Nagomi na forma de você comer, Nagomi em como você lidar com o seu corpo, e o que a gente tenta trazer é justamente isso, né? Você encontrar esse equilíbrio e essa harmonia no seu corpo, na sua mente, no seu espírito, através de ações individuais ou em práticas coletivas. E a gente está, sim, tentando construir essa comunidade de mulheres para a gente se dar suporte uma à outra, se empoderar, ser essa rede de apoio que a gente acabou de falar aqui. E estamos aí, nessa construção. E a gente começou, né, juntas lá atrás, quando a gente fez o evento Kaizen, que também tem um significado muito bonito, né? Conta pra gente, meninas, o que que significa Kaizen e os pilares que a gente trabalhou no nosso evento presencial e que com certeza está aí dentro dessa comunidade que está sendo construída por Ilse e Tarsila. Kaizen, o que que é isso? Quais são os fundamentos disso? É aquela ideia, né, de que pequenas ações que você tem ao longo dos dias ou do tempo, você vai ter um resultado, um objetivo maior alcançado lá na frente, né? Pequenas mudanças geram um objetivo maior mais para frente. E a gente fez esse evento, então, lá em Baía Formosa, com a presença de Jace, falando sobre mindfulness, e a gente atuou em alguns pilares de saúde que a gente considera que são muito importantes, que é a alimentação, atividade física, interação social, prevenção de doenças e saúde emocional. Era isso, né? Sim. É. E a gente pegou cada pilar para poder falar um pouco nesse evento. Então, teve aula de surf, teve a caminhada ali qual que é o nome dela? Na mata. Na mata. É, teve muita coisa gostosa, né? Foi um evento muito incrível. Foi. Inclusive, vou deixar na descrição do episódio o vídeo que foi, né, como produto desse evento e que mostra, assim, um gostinho do que aconteceu nesses dias que a gente estava nesse retiro, que foi um retiro. A gente se retirou da nossa rotina, da sociedade, foi lá para essa pousada em Bahia Formosa, falar sobre esses pilares de saúde. E a gente teve, né, como a Tarsila trouxe, a surf, caminhada na mata, meditação. A gente conversou muito sobre saúde emocional, teve essa conexão social e deixou todo mundo com gostinho de quero mais, né? Verdade. Quem Quem sabe sabe, agora, quem na sabe sua agora, né? próxima vinda para o Brasil, a gente não organiza alguma outra coisa. Ó, tu sabe que a gente falou nisso, a pessoa já se organiza para ir. É, Meninas, o que é que vocês atualmente estão lendo ou assistindo, que está chamando a atenção de vocês, que vocês gostariam de deixar como sugestão para quem está ouvindo essa conversa? Eu vou falar dos dois últimos livros que eu li. Eu tenho tentado ler coisas que não são da área ligada à minha profissão, que eu quero realmente fazer alguma coisa fora a minha prática, do dia a dia, né? Então, eu li esse livro aqui, 1984, que foi uhum. indicação de uma amiga minha, que é mais ficção, do Murakami, e um outro livro que tem muito a ver com contexto mais atual, que é esse daqui, do Jefferson Tenório, que é De Onde Eles Vêm, que fala muito sobre as cotas raciais nas universidades, né? Então, são duas coisas que fogem, assim, do meu cotidiano, mas que eu acho importante, e que eu, então, li e gostei muito. Maravilha. Eu vou colocar o link aqui para
essas duas indicações, a descrição também desses livros. E Uhum. quão importante é a gente sair também da zona de conforto da gente, das leituras, né? Porque é muito fácil a gente continuar lendo e assistindo e consumindo conteúdos relacionados ao que a gente trabalha, por exemplo. E quando a gente se expõe a essa outra leitura ou assistir coisas diferentes, ou conversar com pessoas que têm visão de mundo diferente, isso acaba expandindo o nosso Nossa, repertório, sim. né? E aí abre a nossa mente, assim, é incrível também. Amo fazer isso. Comecei principalmente a fazer isso, a ler coisas muito fora do conteúdo técnico da profissão depois do doutorado, né? Porque doutorado consumiu, assim, Aham. consumia a vida. Depois eu comecei a me expor a outras coisas e tem sido ótimo. É, Ilse, o que que você traz pra gente? eu brinco com o Tarsila, faço, nossa, conversar com médico é muito chato, né, gente? Se for anestesista, então, você sempre tá contando alguma história de desgraça que aconteceu, alguma intercorrência no centro Qualquer especialidade, cirúrgico. é sempre muito chato. Então, é muito chato e a gente tenta realmente fugir disso, embora sejamos as duas médicas. A gente até conversa sobre medicina dentro de casa, mas Mas não é o grosso, né? não é o 100% do nosso tempo. TV, assistindo alguma coisa, a gente realmente não assiste muita TV. Eu já assisti mais séries, mas Tarsila não curte tanto, então hum, não tenho assistido nada interessante. Eu também li esse livrinho aqui, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, que foi um presente. Eu lembro muito de você, já isso tudo que me traz para o meu momento presente, você vem à minha mente. Então, esse é muito gostoso de ler porque é rápido, não é uma história, assim, você pode abrir a página aleatoriamente e ler e tentar tirar uma lição daquilo. Abre uma E página pra gente. Abre uma vamos página abrir. pra gente Calma, ler. peraí. Posso ler? Por favor. Sua mente não pode acomodar dois pensamentos ao mesmo tempo. Isso significa que um único pensamento ocupa sua mente inteira, seja algo bom ou ruim. Tudo tem origem num único pensamento. Se tivermos cuidado com esse primeiro pensamento, até tragédias podem ser evitadas. Ai, gente, eu nem vou falar mais nada. Vamos encerrar com esse trecho. Muito obrigada por sua leitura. Gosto. Inclusive, eu fiz um post outro dia sobre esse livro, recomendo demais também. E você ia falar de um próximo livro? Ou alguma outra Eu ia, mas sugestão? eu gostaria de encerrar com esse. Ah, tudo bem, então. Muito bem. Meninas, como é que a gente se encontra vocês? Como é que a gente sabe mais sobre o trabalho de vocês, sobre a Nagomi? Deixa aqui as redes, por favor, para quem quiser seguir vocês e se aproximar mais dessa rede de apoio que está se construindo agora. Eu acho que mais fácil pelo Instagram, @somosnagomi, que lá tem link, né, para o nosso site, para tudo, né? Consulta se quiser. Então, acho que ali é o mais fácil, tem mais informações lá. A gente tem nossas redes sociais individuais, particulares, privadas, e temos a hashtag Somos Nagomi, que é justamente dessa comunidade que você citou. Então, quem puder, segue lá. A gente sempre está postando coisas sobre o nosso dia a dia, informações sobre saúde também, e eventos. Estamos pensando em fazer vários eventos, promovendo saúde com práticas não tão convencionais. Maravilha. Inclusive ontem, né? Já vou falar aqui que ontem elas fizeram um evento em São Paulo, falando sobre defesa pessoal, né? E na prática, ensinando mulheres como integrar técnicas de defesa pessoal na rotina. Incrível. Muito legal, foi Foi. muito legal, o pessoal adorou, foi uma receptividade. Tivemos uma convidada que é uma amiga nossa, policial militar, que trabalha com isso nas ruas, trouxe toda a experiência dela e foi um evento muito legal. Maravilha. Meninas, muito obrigada pela generosidade em dividir com a gente a vida de vocês, os hobbies, a história, o tempo de vocês. Então, fico muito, muito feliz pela presença, pela confiança, pela abertura. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui também vão se inspirar ao encontrar essas histórias. E espero que vocês retornem para a gente falar mais sobre tantas coisas assim, né? Porque eu converso com vocês, eu tenho muitas ideias. E eu já pensei aqui
em vários outros episódios. Então, Só convidar. quem tá aqui ouvindo ou assistindo pelo YouTube, deixa aqui nos comentários o que é que vocês mais gostaram desse episódio, o que vocês querem que as meninas voltem para falar. Se vocês tiverem alguma pergunta, manda aqui. Aproveita, curte, compartilha, manda para uma amiga e quem sabe a gente se encontra em breve. Meninas, obrigada mais uma vez. Ai, a gente que Obrigada a agradece. você, gente. Nossa, Foi- passou rápido, né? Tá vendo? A gente foi- pode passar 3 horas aqui falando. Tem bastante coisa para falar mesmo, né? Sempre tem. Mas foi Muito ótimo. bom. Muito obrigada, viu? Adoramos. Obrigada.